Agora consegue fazer a nossa live. Esperar o pessoal chegar. Vamos ver se a gente tava com delay com a Inês. Vamos ver se agora a gente consegue o Instagram avisar que nós estamos ao vivo. Pra gente poder fazer a nossa live desta noite. Vamos esperar. Esperar abrir, entrar. Agora sim. Consegue aceitar. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Agora eu vejo a Pri. Oi, Pri, agora eu te vejo. Muito bem. Tudo jóia. O som, você tá me escutando? Estou te vendo, te escutando. Peraí. Agora vamos ver se a Inês consegue entrar. Agora. Estão me vendo? Sim, e te escutando. E você, tá conseguindo? Sim, tudo bem. Agora tudo melhorou. ótimo. Então. Só a Jennifer. Não, pensei que estava congelada, mas não. Tá bem, Jennifer. Gente, se eu falar para vocês que eu não vejo a Inês, eu só vejo você, Pri, e a minha tela. Isso estava acontecendo comigo na última live, Jenny. Eu não sei se foi alguma configuração do Instagram, e foi quando eu entrei no Instagram do SaberSUS. As duas últimas lives que eu fiz, eu não consegui enxergar, eu só conseguia ouvir o convidado, enxergar eu não conseguia. Eu acho que pode ser, agora que eu entrei pelo meu Instagram, eu consegui. Pode ser alguma configuração do nosso Instagram. Mas você está me enxergando, né? Tô te enxergando, só não vejo Que é óculos. Mas todas as três estão usando. O Kleber tá falando, ó, troca de óculos, né, Kleber? Olha só. óculos. Estou super feliz que eu recebi o meu hoje, não estava enxergando nada. Ai, gente, mas vamos tocar então a live. Depois a gente tem que checar essa configuração. Depois a gente checa. Isso. Coisas que só acontecem no ao vivo, né, gente? Então, se não tem vivo, a gente não sabe do que está acontecendo. Pessoal, então, para quem não nos conhece ainda, quero dar as boas-vindas a vocês que estão aqui conosco na noite dessa quarta-feira. Eu sou a Jennifer e junto com a Priscila, nós somos as idealizadoras do SaberSUS, e a saúde coletiva para fisioterapeutas. Eu e a Priscila, a gente já fomos nas Fianas, a gente já circulou bastante pela atenção primária, e a gente sempre teve uma indagação nossa, né, Pri? De o físio trabalhar sozinho, não ter muito a quem recorrer, trocar figurinhas. E aí, no meio da pandemia, parece que a gente ficou mais distante ainda um do outro, porque nem reuniões de fóruns, né, tinha mais por conta do isolamento, né, do fique em casa. E aí, eu e a Priscila, em 2021, é isso, Pri? 2021, fevereiro de 2021, entrando no quarto ano do SaberSUS, a gente abriu nossa conta aqui no Instagram, e hoje a gente tem aí mais de 3.500 seguidores, que a gente agradece de coração todos vocês. E nesse andar da carruagem do SaberSUS, a gente tem promovido workshops, cursos, mentorias, e mais, Pri? E lives, né? Esse nosso carro forte é a mentoria. Conteúdo, né? Essa... Informação através de posts e outras formas, né, de informação aí sobre saúde coletiva. Nosso público maior são os fisioterapeutas, nós somos, né, fisioterapeutas, mas outros profissionais da área da saúde também que atuam em unidade básica de saúde, em serviços do Sistema Único de Saúde também já realizaram, né, alguns cursos multiprofissionais nossos e participam dessa discussão. Não tem como, né, excluir os outros profissionais dessa discussão, porque é tudo, né, muito, o trabalho em equipe é a cereja do bolo
né, que a gente tem aí no Sistema Único de Saúde, não tem como ser também só fisioterapeutas, né? Mas hoje a gente tá com uma fisioterapeuta aí de peso, né, Jenny? Exatamente. Deixa eu contar um pouquinho pro pessoal, porque a gente inaugurou um quadro semana passada, não, o ano O ano passado, que se passado. chama Papo de Carreira. E foi super aceito pelas pessoas, né? A gente tem recebido algumas sugestões aí via direct, né? E a gente, dentro do Saber SUS, dentro daqui do nosso Instagram, a gente tem promovido alguns convites. Pessoal, físios do meu Brasil, venham compartilhar sua carreira, suas experiências, né, conosco, porque às vezes a pessoa que está lá do outro lado, ou no mesmo município que você, né, gostaria de trocar figurinha com você, trazer alguma informação, ou como a gente vai fazer essa noite, que é a primeira vez que a gente fala sobre vigilância em saúde com uma profissional, né, que já circulou pela vigilância. Então, a ideia do papo de carreira é trazer realmente os físicos que estão espalhados para que a gente possa discutir cada vez mais os nossos campos de atuação dentro do Sistema Único de Saúde. E eu já peço desculpas pela minha voz, eu tô sarando de uma gripe, então eu tô meia rouca, meia fanha, mas eu tô aqui junto com vocês. E hoje já agradecendo a Inês Beatriz Oliveira Lopes, que é a nossa fisioterapeuta convidada de hoje, lá da Bahia. Inês, a gente sempre apresenta os convidados, né? Só que como a nossa própria live é falar sobre papo de carreira, então eu vou ceder a voz para você se apresentar para a gente. E a gente vai começar o nosso bate-papo aqui dessa noite contando sobre o seu percurso. Então, em nome de Saber SUS, mais uma vez, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. A gente tem várias pautas aqui para conversar com você hoje, mas a gente gostaria de começar com você se apresentando e depois contando um pouquinho sobre o seu percurso, sobre a sua carreira. Aí sim a gente vai entrar na nossa temática de hoje. Então, seja muito bem-vinda aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Fiquei super feliz em descobrir que tem mais pessoas, né, assim como eu, na internet, falando sobre o Sistema Único de Saúde, que é tão importante, né, para todos os brasileiros, todos, enfim, todas as pessoas, né, brasileiras, e principalmente na nossa profissão, né, que nem sempre a saúde coletiva é, assim, uma área de escolha, vamos dizer, para atuação. Eu vou contar a história lá do comecinho, né? Porque já confesso a vocês que na graduação eu não gostava da saúde coletiva. Eu achei muito chato, porque a professora só ensinava a gente a calcular taxa de natalidade, taxa de mortalidade, sem que a gente entendesse para que serviam aquelas taxas, né? Então, assim, eu digo, nossa, eu odeio matemática, tenho que ficar aqui fazendo taxa. E aí eu terminei a faculdade e não tinha a menor simpatia pela saúde coletiva. Naquele ano, houve um problema com o centro de convenções e a nossa formatura foi adiada, o que fez com que a gente fosse mais uma vez à faculdade para uma última reunião. E aí, naquele dia, eu me deparei com o mural da faculdade anunciando uma residência multiprofissional em medicina social com ênfase em saúde da família, pelo Instituto de Saúde Coletiva, pela UFBA, onde nós teríamos 8 categorias profissionais. E pela primeira vez, eles estavam abrindo vagas para fisioterapeutas. Então, na época eu queria fazer uma especialização em saúde da mulher, mas não tinha aqui em Salvador, na Bahia, né? Não tinha. Hoje eu não estou em Salvador, mas eu morava em Salvador, sou de Salvador. E aí só tinha em Ribeirão Preto, então ia ser muito complicado para mim ter que sair daqui para fazer uma especialização. Quando eu me deparo com aquela proposta de uma residência muito bem conceituada, né? Porque o Instituto de Saúde Coletiva é muito bem conceituado na área, com a oportunidade de trabalhar com outras categorias profissionais. E ao invés de eu ter custo para me deslocar, eu teria uma bolsa de residência. Então, eu pensei, nossa, saúde da família com certeza tem mulher, eu vou ter uma bolsa, eu vou ter uma grande oportunidade, numa grande instituição, eu vou fazer isso. Só que tinha o problema, né? Eu não sabia nada de saúde coletiva. E aí a prova tinha 30 questões de saúde coletiva e 20 de fisioterapia. Aí na época
época, porque eu tenho 20 anos de formada, né? E quando eu falo isso, as pessoas se espantam. Uau, esse povo de biblioteca. Na época, eu decidi que eu ia ficar os dias inteiros na biblioteca. Então, eu comecei a ficar das 8, saía para almoçar, retornava até as 18, quando o povo da biblioteca me colocava para fora, para aprender saúde coletiva. Era a biblioteca do próprio instituto, que só tinha material de saúde coletiva. E aí, naquele processo de estudo, de realmente entender o que é a saúde coletiva, de entender qual é a proposta do Sistema Único de Saúde, eu me apaixonei mesmo pelo Sistema Único de Saúde. E a partir dali, já não era mais uma questão de que tinha bolsa ou que tinha colegas. Não, eu precisava fazer aquilo na minha vida. Então eu fiquei estudando todos os dias até o dia da prova. À noite levava algum material que eu conseguia xerocar para continuar estudando. E aí eu consegui passar na prova de residência, onde nós tínhamos 2 vagas para fisioterapeutas, né, com todo aquele processo de apresentação de memorial, que eu não sabia nem o que era memorial, enfim. E aí eu consegui passar, e a partir da residência, aí tudo se conformou na minha carreira, né? Porque eu pensava em trabalhar com gestantes, em consultórios, mas as oportunidades que surgiram após a residência, inicialmente foram na academia, porque não tinha muitos colegas ensinando saúde coletiva, né? Então, logo que eu saí da residência, eu comecei a ensinar saúde coletiva, fisioterapia preventiva e atuar com os meus alunos nas unidades básicas de saúde. Então, assim, teve todo esse processo, né, de tanto teórico como prático também na docência. Em 2005, veio o concurso da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. E aí eu fiz o concurso para sanitarista da Vigilância Epidemiológica. E passei, né? Felizmente. Quando eu entrei lá, na Vigilância Epidemiológica, eu fiquei preocupada, né? Falei, meu Deus, eu como fisioterapeuta, vou fazer o quê na Vigilância Epidemiológica? E aí eu procurei saber as áreas que existiam lá e logo me interessei pela vigilância das doenças crônicas. Porque na minha cabeça, naquela época, era aquilo que se aproximava mais da fisioterapia, né? Então, eu conversei com a diretora, ela me permitiu ficar na vigilância das doenças crônicas, e eu também me apaixonei por isso, porque, assim, as doenças crônicas, elas têm um gancho muito grande com a promoção da saúde, né? Então, na época, eu fiz o concurso em 2005, fui chamada em 2006, e foi bem quando publicaram a primeira política nacional de promoção da saúde. Da saúde. E quando o Ministério da Saúde começou a ter investimentos, né, a ter incentivo financeiro para os municípios aplicarem na promoção da atividade física, da alimentação saudável, né, e na cultura da paz. Então, eu me engajei bastante na época, entrei no mestrado em políticas públicas, estudando essa questão da promoção da saúde, da promoção da atividade física, trazendo uma proposta de monitoramento dos municípios, porque assim, o Ministério da Saúde dava o dinheiro, mas não dizia como fazer. Cada município podia fazer um projeto do seu jeito. E aí causava uma dificuldade grande para quem estava aqui no estado monitorar esse processo. Então, a cada edital, você tinha uma quantidade maior de municípios que estavam aderindo e a gente não tinha como acompanhar, porque eram projetos completamente diferentes. Então, a ideia do mestrado foi fazer essa proposta de avaliação e monitoramento dos projetos de atividade física. E nesse processo, lá na vigilância epidemiológica, por questões mesmo da necessidade do trabalho, eu acabei migrando para a área de planejamento, que era o planejamento das ações da vigilância epidemiológica, né? Depois, eu vou abreviar um pouquinho, viu, gente, porque é muita história para contar, mas assim, depois a diretora da vigilância epidemiológica se tornou superintendente de vigilância em saúde. E aí, eu procurava alguém que gostasse de trabalhar com educação. E a maioria dos meus colegas queriam vigilância propriamente dita, né? A coisa mais hard mesmo de análise de dados e tal. E eu gostava de educação. Então, eu acabei migrando da diretoria de vigilância epidemiológica para a superintendência de vigilância em saúde, para trabalhar com educação.
Lá eu acabei me envolvendo com outras questões de gestão do trabalho e de planejamento. Lá eu aprendi muito sobre planejamento. E o que que aconteceu? Que foi muito interessante, porque estando na superintendência, eu tinha contato com as áreas diferentes de vigilância. Então, além da DIVEP, que era de vigilância epidemiológica, onde eu comecei, eu tinha contato com a Divisa, que era vigilância sanitária e também ambiental, a vigilância em saúde do trabalhador, né, que é a DIVAST. Na época tínhamos a DIS, que era a Diretoria de Informação em Saúde, o Laboratório para Doenças, né, de Interesse em Saúde Pública, e tínhamos ainda uma unidade aqui em Jequié, que hoje eu moro em Jequié, que era relacionada com as doenças, né, epidêmicas, emergentes aqui na época. Então, assim, essa vivência na superintendência me permitiu ampliar a visão sobre vigilância em saúde, né? Porque a gente vai falar sobre isso hoje um pouco, né? Mas, assim, ela nasce basicamente da vigilância epidemiológica e vai evoluindo para muitas outras áreas, né? Então, hoje o que a gente entende de vigilância é bem mais amplo. Enfim, aí depois dessa experiência na superintendência, acabou que eu vim para uma outra ação, um outro trabalho que não é na vigilância, porque a própria secretaria divulgou um edital de seleção para quem quisesse ocupar cargos de gestão. E aí eu me inscrevi, não sabia da intencionalidade deles no fundo do curso, que era preparar os diretores de policlínicas que o Estado pretendia implantar em todo o estado da Bahia, né? E aí acabei vindo parar em Jequié para ser a diretora-geral da Policlínica Regional de Saúde aqui em Jequié. Muitos colegas ficaram muito chateados comigo. Como é que pode uma sanitarista deixar a vigilância para ir para o serviço, né? Mas eu acredito que toda a experiência da gente também favorece nos serviços de saúde, né? Por exemplo, a nossa policlínica foi a primeira que fazia notificação das doenças de notificação compulsória, enquanto outras ainda não faziam. Né? Tinha todo esse olhar. A questão da vigilância sanitária, foi a primeira a pedir alvará sanitário. Então, assim, acho que nada se perde e todo o processo que a gente vai vivendo, aprendendo, a qualificação, a gente vai ressignificando, né? E vai colocando em prática nas nossas ações. Acho que é isso, viu, meninas? Aí, recentemente, estou fazendo agora o doutorado em saúde coletiva e no próprio Instituto de Saúde Coletiva, retornei a casa, né? Olha só, alguém falou aqui, você tem experiência em vigilância, será importante em todo lugar. Poxa, muito obrigada, é verdade. Rosane. Então, assim, ao longo do tempo, sempre foi fazendo cursos, especialização, mestrado, doutorado e me adaptando aos novos desafios que foram surgindo na carreira, né? Que eu acho que é importante. Aqui é papo de carreira, é incentivar as pessoas a encararem novos desafios. Enfim, exatamente. Acho que é isso para começar. Muito legal essa sua linda trajetória, parabéns. Obrigada. E agora você está como você é gerente da Policlínica. Aí tem um ano, eu fiquei na Policlínica aproximadamente 5 anos, e tem um ano que eu saí de lá, retornei para a secretaria, mas hoje eu estou trabalhando no núcleo regional aqui em Jequié mesmo. Não retornei a Salvador. A gente acabou se adaptando a esse ritmo de vida menos frenético, com menos engarrafamento. E aí eu fiquei aqui. E hoje eu trabalho numa área assim que eu me relaciono com todos os colegas, tanto da área da vigilância, todas as áreas de vigilância, como também de atenção integral à saúde, né? Eles têm aqui algo que eles chamam de referência técnica. Na verdade, é uma pessoa que faz a interlocução entre todas as áreas e a coordenação do núcleo, porque hoje em dia o nosso núcleo não é mais em Salvador, não é mais em Jequié, né? Ele fica em Ilhéus, coordenando 4 áreas. Então, sempre tem uma pessoa de referência para fazer o contato com Ilhéus. Aí, atualmente, eu sou essa figura. Alguém também falou aqui, viu? Você é um acontecimento. Que prazer te ouvir. Gente, obrigada. É tão bom uma diferente, porque o fisioterapeuta está sempre associado à imagem, né, do fisioterapeuta, a carreira de um fisioterapeuta está muito associado à assistência, né, à reabilitação, também super importante. Mas, gente, a gente também pode, olha só, né,
percorrer outros caminhos dentro da saúde coletiva, né? A gente tem tantas possibilidades. Muito bacana, adorei. Como todos os profissionais de saúde, é interessante, Priscila, você falar isso, porque tem pessoas que me perguntam assim, você não vai voltar a ser fisioterapeuta? Eu falei, como assim? Mas você pergunta para um médico que trabalha na gestão ou que trabalha na vigilância se ele vai voltar a ser médico? Você, por acaso, pergunta a uma enfermeira também que trabalha na gestão ou que trabalha na vigilância se ela vai voltar a ser enfermeira? Não, gente, são profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que atuam na vigilância em saúde, que atuam na gestão do Sistema Único de Saúde ou na gestão de um serviço, né? Sim. A Rosane falou. E é o pré-requisito, né? Para a gente estar ocupando para a gente ocupar esses espaços, a graduação é um pré-requisito. Então tá tudo certo ser fisioterapeuta, comandando, né? Liderando outros espaços, né? Com certeza. Inclusive, não necessariamente na vigilância, mas, como você falou, na gestão de diversos serviços, até mesmo os específicos mais focados, né, na nossa formação. Porque você tem os centros de referência para pessoas com deficiência, os centros de referência para os idosos, em que a gente poderia ter uma atuação mais específica, né? Mas é interessante que quando eu me formei, uma professora muito experiente, que eu admirava muito, me falou que um determinado teto. Olha, Inezinha, você nunca vai ganhar mais do que tanto. Porque, geralmente, para ganhar mais do que isso, você tem que ser coordenador e, geralmente, os cargos de coordenação vão para os homens. Eu fiquei tão indignada com aquilo e, quando eu estava na direção da policlínica, eu ganhava muito mais do que ela me falou. Claro que não era nenhuma milionária, mas, assim, em relação ao que ela tinha me passado. E eu tinha, na minha equipe, muitos médicos, sabe? Não era só uma coordenação de um setor de fisioterapia. Sim. Não diminuindo isso, mas eu quero dizer assim, a gente não precisa aceitar esses rótulos. Olha, você nunca vai chegar a tal lugar porque esse lugar é só para os homens, ou porque você é fisioterapeuta. Ou não é para fisioterapeutas, né? Ou não é para fisioterapeutas, né? Não, a gente tem capacidade, né? E a fisioterapia também evoluiu bastante. Então, de uma profissão que era técnica ali somente para fazer, né, alguns procedimentos, hoje tem uma gama de procedimentos, uma gama de pesquisas científicas, né, que habilitaram o fisioterapeuta a fazer muitas outras técnicas e também a atuar como gestor, como um profissional da vigilância, se assim ele optar e fizer a formação, né? Porque a residência, por exemplo, como eu falei a vocês, eu sempre recomendo que os estudantes e os formandos procurem uma residência. Para mim foi um divisor de águas, né? Eu saí uma fisioterapeuta com uma cabeça, como vocês falaram, voltada só para assistência, né? Pensando num consultório, enfim, no hospital, e de repente você entra numa residência que abre a nossa mente para outras possibilidades, né? Então, eu acredito que a gente precisa se colocar nesse lugar, como todos os outros profissionais da saúde, né? E foi uma residência multiprofissional, né? Isso acho que também faz muita diferença, né, gente? Muito bom. E olha só, a gente está aqui falando vigilância, 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 e não sei se todos que estão aqui conosco ao vivo sabem exatamente o que é essa tal vigilância em saúde. E aí eu quero só fazer um parênteses aqui, porque, na verdade, a vigilância em saúde ela tem uma resolução do Conselho Nacional de 2018 para instituir a vigilância em saúde como política. E aí eu quero ler um trechinho para vocês. Olha só. A Política Nacional de Vigilância em Saúde é um documento norteador do planejamento das ações de vigilância em saúde nas 3 esferas de gestão do SUS, caracterizado pela definição das responsabilidades, princípios, diretrizes e estratégias. Aí lá embaixo traz o seguinte, como premissas, tá? É definida como uma política pública de Estado e função essencial do SUS de caráter universal, transversal e orientadora do modelo de atenção à saúde nos territórios.
Sua efetivação depende do seu fortalecimento e articulação com outras instâncias do sistema de saúde, enquanto sua gestão é de responsabilidade exclusiva do poder público. Então, a gente tem a vigilância em saúde, uma política instituída através da Resolução 588 de 2018 do Conselho Nacional. E aí, Inês, eu queria que você comentasse um pouquinho o que é a vigilância em saúde, que hoje nós temos, né, recente, aí, 2018, uma política nacional dizendo para nós que, olha, é uma política de Estado e deve ser instituída em todas as áreas, né, em todos os níveis de atenção e em todos os territórios dentro do Sistema Único de Saúde. Comenta um pouquinho para os nossos seguidores o que é exatamente a vigilância em saúde. Vigilância. É interessante você falar a questão do Estado, porque a vigilância, ela não é uma ação que você possa terceirizar. Você não pode delegar isso para uma instituição privada, por exemplo, né? Então, na área de saúde pública, você tem hospitais que podem ser terceirizados, podem estar com organizações sociais. A vigilância, não. A vigilância, ela é uma ação própria, exclusiva do Estado. Por quê? Porque a gente está preservando o bem comum, a gente tem que estar fiscalizando, vamos dizer assim, para dar segurança a todo mundo, né? A todos os cidadãos e cidadãs. Então, esse é um ponto muito importante da vigilância, é indelegável, né? Mas antes de falar da vigilância como ela é vista hoje, é interessante a gente entender, existem algumas visões, algumas concepções de vigilância. Quando ela começa, ela basicamente tinha um foco no controle das doenças. Então, é aquela ideia das infecções, né? Das doenças que eram transmissíveis. Então, particularmente, ela começa com essa ideia da vigilância epidemiológica. Ao passar do tempo, ela vai avançando para olhar também a qualidade dos produtos e serviços. Então, agrega a vigilância sanitária. E aí, elas começam juntas, vigilância sanitária e epidemiológica, a participar de um processo de organização, institucionalização disso nos municípios, né? Então, deixa de ser aquela primeira ação centralizada e focada no controle de doenças e passa a ser uma forma de tentar organizar esse cuidado, esse monitoramento das questões relacionadas com a saúde e com os produtos e serviços relacionados à saúde. Mais um tempinho, ela vai evoluindo, né, agregando saúde do trabalhador e ainda mais, como a gente vê hoje, tem até um texto muito interessante, que são dos professores Jair Nilson Paim, Carmen Teixeira e Ana Luísa Vilas Boas, que fala sobre vigilância, que eu recomendo que todo mundo dê uma olhada, que ele fala assim, que em determinado momento, esse modelo ele é ampliado. Ao invés de ser o controle de doença infecciosa, ele passa a ser um modelo alternativo de atenção à saúde. E aí, para vocês que trabalham com atenção básica, né, pelo menos pelo que eu compreendi, para vocês que trabalham com os fisioterapeutas na atenção básica, a vigilância em saúde passa a ser um modelo de organização, um modelo de atenção à saúde, em que, ao invés de você olhar para quem adoeceu, quanto adoeceu, por que adoeceu, você vai olhar para os determinantes sociais, você vai olhar para o território, você vai verificar ali os riscos e vai organizar o seu processo de trabalho de forma que você possa, como é que eu posso dizer, atender melhor aquela realidade. Então, a vigilância, ela pode ter, a depender também do país, né? Ela faz ações, ela tem conotações diferentes. Ela pode ter só aquele foco de quem está monitorando os problemas de saúde, pode ter um foco de quem monitora e age sobre os problemas de saúde, e pode ter o foco que a gente gostaria que ela tivesse de modelo de atenção à saúde. Então, seria um modelo alternativo ao modelo hegemônico, que a gente chama, né, que é o médico hospitalar. Então, seria um modelo alternativo, onde todas as categorias profissionais têm importância, né, todos participam, como vocês falaram, trabalho em equipe, e focado nesse olhar de você perceber as necessidades. No nível estadual,
né, onde eu vinha trabalhando, que eu falei a vocês, a gente tem as diretorias, e essas diretorias, no caso aqui do nosso estado, e deve ser similar também em outros estados, elas têm a função de organizar os trabalhos dessas vigilâncias em todo o território. Então, por exemplo, aqui nós temos 417 municípios. Então, como é que a gente organiza a vigilância? Então, tem que ter o Estado como apoio, o Estado como orientador, né, para essas vigilâncias. Então, assim, tanto a gente tem aquele olhar que a gente fala muito mal das caixinhas, né? Então, a caixinha da vigilância sanitária, que olha para só as questões sanitárias. A caixinha da vigilância epidemiológica. Mas a gente tem por quê? Porque também o Estado tem esse papel de apoiador dos municípios, né? Então, a gente precisa ter aquela equipe técnica mais especializada para dar o apoio, o treinamento, enfim. Enfim, meninas, não sei se atendi a expectativa de vocês, mas... E já trouxe um link até com a nossa prática assistencial na unidade básica de saúde, né? Achei interessante esse exemplo, porque às vezes isso parece tão distante para nós profissionais, mas está lá no nosso dia a dia, a vigilância, né? Está acontecendo ali, a epidemiológica, a saúde do trabalhador, sanitária, não só no ambiente de trabalho, mas nas nossas vidas, né, no geral. Exatamente. E o que eu gostei muito da fala da Inês é quando ela pontua para a gente o olhar do território, seguindo, né, os determinantes sociais de saúde. E isso é o que a gente sempre bate na tecla quando a gente fala do ofício inserido na atenção básica. Se você não conhecer o seu território, você não consegue exercer a sua habilidade, o seu trabalho dentro da unidade básica de saúde. Né? Então, isso assim das necessidades, né, das pessoas, que é isso, as necessidades sociais, é o que as pessoas precisam, não é o que eu sei como fisioterapeuta, a minha expertise, eu sou especialista em ortopedia, só vou atender ortopedia. Não, o que seu território está precisando? A gente viu com a pandemia de Covid, nós da atenção básica, tivemos que aprender um pouco mais sobre as questões cardiorrespiratórias, e a gente tem que se adequando às necessidades, né, da população. Exatamente, exatamente. Quando a gente trabalha na comunidade, né, eu também tive essa oportunidade na residência e enquanto professora, mais ou menos uns 10 anos que eu ensinei e fiz essas práticas. Então, assim, a gente aprende muito, muito mesmo, coisas que a faculdade não ensina, né? Então, por exemplo, a gente às vezes fala para a pessoa utilizar gelo, mas ela não tem geladeira em casa. Você esqueceu de perguntar, né, se ela tinha geladeira em casa. A gente treina a marcha, mas ela mora num lugar esburacado, de barro. Então, assim, quando a gente vai para a comunidade, a gente tem a oportunidade de fazer o processo, né, da reabilitação dentro de um contexto que aquela pessoa vive. Isso é bem diferente da gente atender num ginásio de fisioterapia. Então, exige muita criatividade, né? E quanto mais você conhece o território, melhor você consegue desenvolver suas habilidades. Por exemplo, você traçar estratégias. Me ocorreu aqui agora uma recordação que eu sempre trago, não é nem de fisioterapia, veio de uma colega nossa nutricionista. Olha só que coisa. Ela atendeu uma mulher dona de um supermercado. E, na sequência, atendeu uma mulher que estava passando fome com seus 2 ou 3 filhos. Aí ela teve uma ideia. Vou falar com a minha paciente do supermercado para ver aqueles produtos que as pessoas já não querem mais comprar, que tem um amassadinho aqui, um arranhãozinho ali, e vou ver se ela pode doar para a pessoa que estava passando fome. Então, eu vou me comprometer, vou fazer a seleção dos alimentos, vou ensinar como é que ela vai fazer o reaproveitamento. E assim ela conseguiu resolver o problema de uma paciente. Então, assim, você tem que lançar mão, né? Estou pegando o exemplo da nutricionista, mas o fisioterapeuta também, no sentido de adaptar materiais, né? A gente precisa adaptar materiais, né? Para poder a pessoa, às vezes, comer. Enfim, a gente precisa usar muita criatividade, né? Não é aquele fisioterapeuta que vai ter todas as condições ideais, como a gente tem na clínica escola, de jeito nenhum. Tem alguém aqui falando, o fisioterapeuta da PS tem que ser fora da caixa, não tem outro caminho. Pois é, todos os profissionais, eu acho, né? E nós principalmente, porque
a gente pode utilizar muitos recursos e que às vezes na comunidade a gente não vai encontrar. Então a gente precisa produzir, né, criar com os materiais, às vezes com o material de uma própria fabriqueta que tem ali na comunidade, né, vai juntando as forças com um com o outro e vai construindo a nossa alternativa. Mas aí, no caso, voltando para a vigilância, é justamente esse olhar, eu conhecer o território, eu conhecer os problemas que existem ali, eu conhecer as potencialidades também que existem, né? Para que a gente possa. Outro dia me lembrei, teve uma comunidade que eu fui que fizeram uma escadaria imensa, toda com pneu, né? Então era um lugar de dificílimo acesso, mas que a própria população conseguiu adaptar. Eu conheci um paciente, por exemplo, de HTLV, que ele mesmo fez adaptações na casa dele antes da limitação avançar. Então foi muito interessante, porque ele tinha a doença, ele sabia como era a progressão, e ele sabia como seria o futuro dele. Então, ele já tinha feito adaptação do sanitário, já tinha feito adaptação na casa toda, de corrimão, para que ele, no futuro, conseguisse sobreviver sozinho ali naquela casa, né? Que ele morava sozinho. Enfim, então, assim, é uma gama infinita de possibilidades que a fisioterapia tem na atenção básica, né? E lembrando, novamente, que nós podemos também estar em outros espaços, né? De gestão, de coordenação, secretários de saúde. Não há limites para nós. Exatamente. E aí a gente já puxa um gancho para a nossa terceira perguntinha aqui do nosso, a gente sempre faz um roteiro estruturado para quem está nos acompanhando, sobre esses espaços, né? Então, a gente, igual que nós abrimos aqui, somos reconhecidos e conhecidos pelos nossos usuários, como aquele profissional que trabalha lá no terciário, na atenção terciária, exercendo ações de reabilitação, né? Então, quando a gente vai ocupar esses outros espaços, né, e até se apresentar para os nossos usuários, tem alguns que falam, nossa, mas você não fica só lá no hospital, né, não é só, o físio não vai trabalhar só com aquela, eles até citam, né, braço quebrado, a pessoa que não anda direito, né, no linguajar deles, né, na linguagem popular. E aí a gente fala, não, estamos aqui dentro da UBS para também trabalhar com promoção da saúde. E aí eu pergunto para você, Inês, que espaços que são esses, mais especificadamente, que para quem está nos seguindo, a gente pode atuar dentro da vigilância? Você falou da epidemiológica, da saúde do trabalhador, você foi citando algumas interfaces, mas de gestão, né, de sermos aí até pleitear cargos, né, como o secretário de saúde. Eu e a Preti tem uma ex-chefe em comum que ela é gestora de um CAPS infantil, né, então a gente tem alguns espaços que a gente nem imagina como fisioterapeuta que a gente possa ocupar, e a gente deve ocupar, assim como eu conheço vários fisioterapeutas que são gerentes de UBS, né, então a gente vê muitos enfermeiros ocupando esses espaços, mas o físio também. Então, eu queria saber de você quais são os espaços que a gente pode ocupar, que tipo de demandas de trabalho que vem surgindo para a gente. E aí, depois eu queria emendar numa outra pergunta sobre quais habilidades, né, que você acha que são primordiais que o fisioterapeuta que trabalha na vigilância em saúde precisa desenvolver. Nossa, essa sua última pergunta aí, viu? É terrível, viu? Porque é muita coisa. Mas vamos lá. Falando sobre o espaço, né? Assim, eu percebo que existem espaços que a gente pode construir, nos tornando sanitaristas, né? Que é o que faz a especialização em saúde coletiva. Porque hoje nós temos sanitaristas por dois meios. Ou você faz a graduação em saúde coletiva, e aí já se forma sanitarista, ou você faz uma graduação em determinada área de saúde e depois uma especialização. Ao meu ver, um profissional não elimina o outro. Por quê? Porque às vezes você precisa de um sanitarista com um determinado conhecimento específico que só uma determinada graduação vai lhe dar. Por exemplo, no concurso, quando eu fiz, entraram como sanitaristas contadores, como comunicólogos, né? Então, assim, às vezes você precisa de um conhecimento específico e você, às vezes, não conta na equipe. E aí o caminho de ser sanitarista, de se especializar em saúde coletiva, traz aquela profissão para esse nosso campo da saúde coletiva que se constrói com tantos conhecimentos, né? A saúde coletiva precisa de muitos conhecimentos. A gente precisa, por exemplo, do engenheiro.
O engenheiro para olhar se o serviço de saúde foi construído da maneira correta, se o fluxo se estabelece da maneira correta. A gente precisa do comunicólogo, claro, a gente precisa fazer as campanhas, a gente precisa informar as pessoas. Então, existem profissionais que fizeram graduações e fizeram pós-graduação em saúde coletiva. Eu acho que esse foi o meu caminho e é um caminho que os fisioterapeutas podem fazer, de fazer uma especialização ou de fazer uma residência para entrar. O outro caminho, enquanto fisioterapeuta propriamente, né, sem ter feito a especialização, eu percebo que já existem sim oportunidades focando no fisioterapeuta. Recentemente eu observei o concurso da Anvisa, tem um cargo que inclui algumas profissões, entre elas o fisioterapeuta. Por quê? Porque na execução do determinado cargo exige um olhar direcionado, um olhar do fisioterapeuta dentro desse nosso contexto da vigilância. Então, não são tão frequentes, não são tão volumosas essas vagas diretamente para o fisioterapeuta, mas elas já existem, inclusive em concursos públicos, né? Então, eu penso assim, um caminho é você se especializar em saúde coletiva e o outro caminho é você aproveitar as oportunidades. Por exemplo, as pessoas veem muito o fisioterapeuta da saúde coletiva na área de saúde do trabalhador, na área da ergonomia. Sempre associa, fisioterapeuta da saúde coletiva. Então ele trabalha com ergonomia, com o trabalhador, que também tem oportunidades para nós. E quando a gente amplia o olhar, como eu falei para vocês, da vigilância em saúde na atenção básica, então, para todos que estiverem atuando na atenção básica, sinto informar, vocês já estão trabalhando na vigilância, e se não estão, deveriam estar. Então, precisam aprender sobre vigilância, para que essa vigilância, essa ideia, esse conceito, oriente todo o seu processo de trabalho. Porque o processo de trabalho da atenção básica deve ser de vigilância em saúde. Não é, como você falou, Priscila, dissociado. A vigilância é uma coisa que se faz lá no computador, de contar quantas doenças tem. Não! A vigilância é você observar no seu território que tem um esgoto a céu aberto, é você observar que tem alguém que não foi vacinado, é você observar que tem alguém que está lá com hanseníase, com tuberculose, sem ter acesso ao tratamento, ou que tem uma pessoa acamada e que não consegue a fisioterapia. Então, assim, estudar o seu território, organizar o seu trabalho, sem esperar que a pessoa adoeça também, né? Para que você atenda. Tudo isso é parte. Então, assim, a vigilância está no nosso processo de trabalho, né? A gente, às vezes, não tem consciência disso. Então, temos áreas que trabalham com vigilâncias específicas, como eu falei a vocês. A vigilância em saúde do trabalhador, ela vai ter ações próprias, indicadores próprios. A vigilância ambiental também tem ações próprias. Por exemplo, agora, quando teve desastres, né, de chuva, relacionados com a chuva. Então, a vigilância ambiental tem uma ação naquele desastre. Então, assim, existe um fazer específico de cada área da vigilância, mas existe, como eu falei a vocês, essa vigilância como uma forma mesmo de organizar o processo de trabalho, como um modelo de atenção à saúde, que é o sonho de todos nós que trabalhamos na saúde coletiva, que se transforme esse modelo, né? Ao invés de ficar um profissional médico esperando o doente chegar até o consultório, que a gente possa intervir no território e evitar que essas pessoas adoeçam e tal. Ó, tem vários comentários aqui. Muito bom. Estou achando super interessante. Então, assim, é como eu falei, são, ao meu ver, tem alguns caminhos diferentes, né? O caminho da saúde do trabalhador, o caminho de você entrar por um concurso, como agora tem da Anvisa, que está exigindo fisioterapia, ou o caminho da especialização propriamente dita. Agora, a sua última pergunta, ela é tão difícil de responder, porque existem muitas questões para além do que a gente aprende na graduação, sabe? A gente precisa demais aprender a trabalhar em equipe. Demais, sabe? Uma coisa que muitas vezes a gente tem dificuldade. Porque isso é da minha profissão, isso é da minha. Gente, tem coisas que é de profissional de saúde, não é de um ou de outro. Por exemplo... Nós somos profissionais de saúde. Nós somos profissionais. Por exemplo, quando eu comecei a ensinar saúde coletiva, que eu fui fazer uma prática na comunidade, aí nós fizemos uma prática de escovação dos dentes na escola.
A coordenadora me chamou para reclamar comigo porque que eu estava fazendo uma ação que não era da fisioterapia. Eu digo, gente, mas os meninos são segundo semestre. Os meninos não estão ali para fazer fisioterapia. Os meninos estão para serem profissionais que fazem educação em saúde. E isso todo profissional de saúde pode e deve fazer. Então, assim, até essa compreensão, muitas vezes também, as pessoas pensam que a gente só trabalha com diabetes e hipertensão, né? Ah, você é da saúde coletiva? Ah, então tá, diabetes, hipertensão. Digo, peraí, não é só isso, não, tem muita coisa para além disso. A questão do planejamento, a questão dos conselhos locais de saúde, né, a educação na escola. Enfim, a gente tinha grupo de gestante, grupo de idoso. Então, assim, tem um monte de coisa para você fazer na saúde coletiva, mas no caso da vigilância, a gente precisa desenvolver o olhar realmente da epidemiologia, né? Eu acho que a epidemiologia, ela, de certo modo, alimenta todas as áreas, né? Não tem como você trabalhar com saúde coletiva sem pensar em epidemiologia. E é o que dá os subsídios, né? Para a gente pensar em modificar o nosso território, né? Então, a epidemiologia com as três interfaces, né? A bioestatística, os conhecimentos biológicos, né, de alguma doença, algum agravo, e a própria questão social, esse arcabouço epidemiológico é o que a gente precisa para dar subsídio para a gente cuidar dos nossos territórios, né? Então, realmente não tem como a gente dissociar uma coisa da outra, tá? A gente precisa ter esse respaldo, até para a formulação de políticas públicas, como a gente sabe também. Na verdade, assim, eu acho que eu não vou conseguir responder sua pergunta completamente, porque a lista de competências necessárias é infinita, porque, assim, é, é verdade. Por exemplo, a gente, às vezes, enfrenta situações que a gente não conhece. Vamos considerar chikungunya. Quando a chikungunya apareceu e as mães começaram a ter crianças com microcefalia, aquilo tudo era muito novo. Ninguém sabia por que estava acontecendo daquilo. Então, você toma a equipe da vigilância e para tudo para fazer o acompanhamento daquela situação. Então, a gente faz trabalhos assim, reuniões semanais com pessoas de diversos pontos, aí de todas as áreas da vigilância, mais as pessoas dos hospitais, todo mundo que estiver envolvido com aquele fato, para ir monitorando, para a gente ir entendendo, né? E aí, a partir dessa compreensão que vai se dando ali, a gente vai pensando como agir diante daquilo. Então, é uma área que realmente exige uma certa capacidade de adaptação das pessoas, né? Você precisa ter esse olhar investigativo, buscar informações, saber discutir com os outros, saber escutar o colega, compartilhar as tarefas. Então, trabalhar em equipe sempre é muito importante. Aprender planejamento também, né? Porque nada se faz sem planejamento. Como é que você lida com a complexidade da saúde sem planejamento? Né? E as ciências sociais que trazem, como você falou bem, esses elementos que influenciam a vida de todos nós, né? Então, assim, a saúde coletiva, por si só, ela já tem um tripé, que é a epidemiologia, o planejamento e gestão, né? Política, planejamento e gestão, e as ciências sociais. Agora, quando você me pergunta o que é necessário para trabalhar na vigilância, eu acho que é infinita essa lista, porque quanto mais a gente vai vivendo, mais a gente vai percebendo, né? Teve a pandemia agora de Covid também, que a gente também não conhecia. Então, a gente, sabe, é uma turma que gosta de trabalhar com emoção. Isso eu posso lhe garantir. Porque é um cenário que muda sem cessar, né? É um cenário que muda constantemente. Os nossos territórios, eles estão em constante mudança, né? Então, não é uma caixinha de surpresa. Desculpa, não é uma caixinha fechada que a gente vai lá, atua e pronto, acabou. Não, ele pode mudar de uma semana para outra, por exemplo, né? Ou pegar a gente de surpresa para um dia para o outro, né? Exatamente, Às vezes a gente recebe o telefonema do coordenador dizendo assim, amanhã eu preciso de 3 equipes para irem a 3 municípios porque aconteceu um desastre, assim, assim, assim. Aí você tem que articular com seus colegas, porque amanhã, de manhã, isso já aconteceu recentemente. No outro dia, a gente tem que estar com 2, 3 equipes viajando para ver o que foi que aconteceu nos municípios. Então, assim, trabalhar com vigilância de tédio, a pessoa não vai morrer, né? Existem aquelas coisas que são
mais constantes. Então, por exemplo, as doenças crônicas. As doenças crônicas a gente já trabalha com série histórica, de 10 anos, para olhar o comportamento. Mas tem situações como a pandemia, como algumas epidemias. E a gente está vivendo agora a situação com a dengue, né? Então, a situação do momento é relacionada com a dengue, que, por sua vez, passa por essas questões ambientais. Não é só uma questão de vigilância epidemiológica, é uma questão de vigilância ambiental, né? Então, assim, é com emoção, é com surpresa e coragem e vencendo os desafios. Então, realmente, é para os fisioterapeutas que querem viver com emoção. Viu? Que Emoção legal. não tá só na área hospitalar, não, na emergência, no pronto-socorro, olha aí, a área de vigilância também tem emoção. Também. Exatamente. Inês, muito obrigada por você ter compartilhado tanta coisa com a gente nessa 1 hora aqui conosco. Foi muito legal o nosso bate-papo, muito bom poder te ouvir. Espero que você volte mais vezes, porque eu fiquei contagiada aqui com a sua fala. Também. Né? E as pessoas Então, aqui comentando também. Vários comentários aqui. Eu agradeço. Agradeço também a vocês. Eu achei maravilhoso ter um perfil com esse nome, Saber SUS. Né? Achei fantástica a ideia de vocês. E é só convidar que eu volto, viu? Eu adoro fazer isso. Vamos convidar mais vezes, com certeza. A gente pode pensar em alguns outros temas aqui, porque você tem muito conhecimento, né? E aí a gente tem que aproveitar isso também. Aproveitar a internet, né, gente? De alguém tão que está mais longe, né? Que a gente aqui de São Paulo, e aí ter essa oportunidade, né, de compreender melhor como que funciona essa questão, né, da vigilância, e também sobre as questões sobre o SUS mesmo, né? Que o que nós podemos ver, você tem um grande conhecimento também dessa área, né, da saúde coletiva, de vigilância. Muito obrigada, viu? Uma trajetória muito bonita. Eu que agradeço. Vamos continuar incentivando nossos colegas, né, a dominarem o Sistema Único de Saúde e conquistarem muitos espaços, viu? Fico à disposição de vocês, é um prazer estar aqui sempre. Beijo. Muito obrigada. Já deixou, tem o e-mail dela aqui, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, né, quiserem entrar em contato, a Inês disponibilizou o e-mail, também podem conversar com a gente lá no Saber SUS. Seguir a Inês nas redes sociais, né, no Instagram também. Pediram aqui o fio, eu coloquei já. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, muito obrigada. Gente, o Papo de Carreira é aberto para vocês. Então, se você tem uma experiência exitosa, se você tem dificuldade, quer desabafar aqui com a gente, contar os seus desafios dentro da saúde coletiva, manda um direct pra gente, a gente marca para conversar com você nos bastidores, a gente marca uma live, que eu acho que é muito importante, assim como a Inês, né, viu uma chamada nossa e respondeu. Fica aqui aberto o convite para que vocês possam nos acessar, e a gente está aí divulgando cada vez mais o espaço, né, lugares para o fisioterapeuta estar incorporado aí dentro do nosso Sistema Único de Saúde, que vai para além, né, tirando ali o terciário, onde mundialmente nós somos conhecidos, trazer aí para a atenção primária e para todos os equipamentos e para todas as equipes que a gente tem. Será que dá tempo, Pri, da gente falar um pouquinho da mentoria? O que você acha? Acho que sim. Pessoal que está nos assistindo, ou que vai ver a gravação, a gente vai, se não tiver nenhum problema, a gente vai deixar essa live gravada, se a gente vê que não deu nenhum problema depois com a internet, que às vezes acontece alguma situação que não grava, né? Acho que a Inês quer comentar mais alguma coisa, Inês? Eu queria só ver se vocês querem que eu saia, para vocês tratarem agora da mentoria. Eu não sei se eu saindo... Pode se manter aí, não tem problema. Fica à vontade, aliás, né? Acho que se precisar, às vezes tem, né, alguma coisa, tem horário. Gente, nós estamos com as nossas inscrições da nossa 4ª turma de mentoria para fisioterapeutas atenção básica abertas, tá?
é uma proposta inovadora, assim, nessa área da atenção primária, da atenção básica. Por quê? Nós vemos vários cursos, formações, tudo mais, multiprofissionais, ou também para fisioterapeutas em saúde da família, mais pós-graduação, tudo mais, mas aqui a gente está propondo uma mentoria para ajudar vocês no processo de trabalho, nas situações, problema, nas potencialidades também que vocês possuem aí nos territórios que estão atuando ou que ainda não atuam, né? Fisioterapeutas também que estão se formando e querem trabalhar nessa área da atenção primária, também é direcionado a vocês. Então, a gente tem todo um trabalho direcionado para suas necessidades enquanto profissionais dentro desse campo da atenção primária, tá? Inclusive também já dá para linkar muito bem com o que a gente trouxe aqui na live hoje, né? Que a Inês trouxe na live, faz todo sentido. Na nossa mentoria, a gente vai trazer muito desses elementos. A gente quer falar um pouquinho da nossa prática, das nossas dificuldades. Nós vemos fisioterapeutas do Brasil inteiro aqui no Saber SUS, no nosso Instagram, trazendo, né, várias mazelas, né, e dificuldades em relação aos recursos, dificuldades em relação a grandes listas de espera, o acesso à fisioterapia, ao profissional fisioterapeuta é extremamente desigual, né? Hoje nós não temos um acesso no Brasil, falando de Brasil, assim como os serviços de saúde no geral, a gente sabe que tem uma grande dificuldade do SUS conseguir superar essas desigualdades, e não é diferente para nós, fisioterapeutas. E aí a proposta da mentoria é essa, também formar uma rede de apoio para você que é fisioterapeuta e está aí, né, no município. A gente tem fisioterapeutas que atuam em cidades basicamente sozinhos, só eles como fisioterapeutas. Claro, tem a equipe, né, tem médicos, enfermeiros e tantos outros, mas que ele tem que dar conta da demanda, organizar essa demanda, como que vai planejar esse cuidado, como que vai se colocar também em relação aos gestores, em relação aos políticos, que também em pequenas cidades a gente vê, né, que isso é muito forte. Aqui em São Paulo a gente acaba, às vezes, não tendo tanto esse envolvimento direto, mas nós temos também. E aí, Acho que a mentoria, a gente sempre reformula, né, de uma turma para outra. A carga horária, ela continua a mesma. Então, a gente sempre tem ofertado aí 16, 17, 18, 19 horas. E agora a gente vai ofertar 21 horas de mentoria. Sendo que 4 horas serão de aulas gravadas, que nós iremos ministrar aí para vocês. Porque como a ideia é já falar do processo de trabalho, a gente sabe que tem algumas pessoas que não entendem como o SUS funciona, os seus princípios, as suas diretrizes, as suas equipes de saúde, né? Agora, de NASF virou equipe multiprofissional. Então, a gente tem esses vídeos gravados para disponibilizar, contando todo esse conteúdo sobre SUS, para aí sim, em cada encontro que a gente tiver, a gente focar alguma coisa específica da mentoria. Ela começa no dia 26 de março, e olha só, as nossas mentorias, a gente estipula um número limite de vagas de no máximo 10. A gente não pega mais do que 10 mentorandos para cada turma. E a gente já tem 3 inscritos, 3 mentorandas, são 3 mulheres, que já se inscreveram, então a gente só tem mais 7 vagas para poder preencher. E os encontros, que antes eram todas as semanas, a gente deu uma espaçada de 1 mês. Então, praticamente toda terceira semana, a partir de março, então março, abril, maio e junho, durante 4 meses, nós estaremos juntos. Então, além de disponibilizar as aulas gravadas, ter os nossos encontros online e ao vivo, durante toda a mentoria e pós ela também, a gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente fica constantemente trocando figurinhas, conversando com vocês, tirando alguma dúvida pontual, porque a gente viu que a mentoria sendo seguidinha, não dava nem tempo do nosso mentorando colocar em prática alguma coisa que a gente discutia com ele na mentoria, como, por exemplo, planejamento de grupo.
Então não dava para em uma semana ele planejar e já começar a executar um grupo, seja ele aberto ou fechado. Então, com esse espaçamento de um mês, a gente consegue com que vocês levem para os seus territórios as propostas, né, as soluções que a gente discutiu na mentoria, para que vocês possam ter tempo hábil para executar e trazer algum feedback de novo aí para nós. Refletir também, problematizar, né, o que está acontecendo, se deu certo, entender esse processo, e se não deu certo também, né, da gente ver o que é que aconteceu nesse percurso, né, o que de repente poderia ter sido diferente, ou que podemos pensar daqui para frente. E a Mari é uma fisioterapeuta que foi nossa mentoranda também, né, ela não é aqui de São Paulo, do município de São Paulo, e ela comentou aqui, um divisor de águas realizar essa mentoria, recomendo muito. Obrigada, Mari, foi muito bom também te conhecer na mentoria. A Fabrícia também, né, que fez o Também. workshop inclusive conosco na segunda-feira, né, junto à Pri. O workshop sobre cuidados paliativos foi nossa mentoranda também. Então, a gente transforma também muitas amizades durante a mentoria, né? Porque a gente tem uma relação bem próxima. Então, até hoje, alguns ex-mentorandos recorrem a gente para tirar algumas dúvidas, né, Pri, específicas. Então, isso é muito bom. Todo o conteúdo do que a gente vai ministrar na mentoria, os valores, as formas de pagamento, você encontra no link aqui na nossa descrição, tá bom? Então, só relembrando que nós temos agora 7 vagas, o máximo são 10, a gente já preencheu 3, então no máximo 10 vagas para se tornar mentorando nosso para essa 4ª turma. A mentoria, pessoal, a gente fornece no mínimo uma vez, no mínimo não, né, Pri? No máximo uma vez por semestre. Então, a gente abrindo agora com o primeiro semestre, e aí a gente sempre tem várias discussões, várias reflexões não é só eu e a Pri que ministra a mentoria, a gente tem outras pessoas, outros docentes que estarão junto com a gente. Então, a gente sempre faz várias reflexões do que funcionou, do que não funcionou, e constantemente a gente vem reformulando aí, tanto que agora a gente está ofertando 4 horas de aulas gravadas, para quem não conhece sobre o Sistema Único de Saúde, poder já vir com esse conhecimento. E sem contar que a gente tem um bônus, né, Pri? Que, deixa eu pegar aqui, para ser bem específico com vocês, porque a gente acaba dando tantos bônus para os nossos mentorandos, que olha só, cada mentorando tem direito a um encontro individual de 50 minutos conosco. E aí, esse encontro fora da aula gravada, fora da aula ao vivo, é para você tirar alguma dúvida específica do seu processo de trabalho, ou caso você queira nossa ajuda para você ser inserido em algum processo seletivo, a gente também te ajuda aí a melhorar o seu currículo, a como que você tem que participar dos processos seletivos, o que esses processos seletivos eles costumam cobrar. E a gente também tem uma aula bônus que a gente fala só sobre isso, né, sobre os processos seletivos públicos, e a gente também coloca como bônus para você. E mesmo assistindo a aula bônus, se você tiver alguma dúvida, tem esses 50 minutinhos que a gente fornece. Então, são 2 bônus para todos os inscritos, tá? Uma assessoria de 50 minutos individual com a gente. Por isso que a gente limita também um pouco o número de vagas, porque nós queremos fazer um trabalho mais personalizado com as pessoas que estão, mais singular, assim, né, dentro da realidade. Exatamente. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem acessar a gente, mandar direct, tá? O primeiro encontro da mentoria começa dia 26, mas agora, comecinho de março, a gente já começa a abrir o nosso grupo no WhatsApp, já começa a conversar com os mentorandos e divulgando já os links das aulas gravadas, aula bônus, já pensando aí em agendamento do horário individual. Então, fica aí aberto o convite para todos vocês, tá? E acho que é isso. Obrigada, Pri. Desculpa. Obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada. Beijo. Beijo.